Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal da X3, eu sou o Rodrigo Patrão e no vídeo de hoje eu vou compartilhar 5 dicas de marketing digital para prestadores de serviço. Se você está buscando conseguir mais clientes, ter mais visibilidade na internet, esse vídeo vai te ajudar muito a conseguir se destacar e principalmente entender o que precisa ser feito para ter bons resultados. Então se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal da agência e vamos pro vídeo. Primeira coisa que eu sempre recomendo para todos os empresários é criar a própria estrutura. Quando eu falo de criar a própria estrutura, eu estou falando de ter a sua base de site, a sua estrutura de redes sociais, seja Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, tudo isso você precisa criar, porque nós consideramos as redes sociais como pontos de aquisição. O que são pontos de aquisição? São locais onde as pessoas vão te conhecer e assim elas podem se transformar em potenciais clientes, porque quando você faz a comunicação somente em uma rede, como por exemplo o Instagram, somente as pessoas que usam o Instagram vão ver você. Se você vai para o YouTube, se você vai para o TikTok, se você trabalha num site, se você tem outros canais, você começa a ter uma estrutura mais robusta. Então sempre que nós estamos falando de começar a divulgar serviços, você precisa sim trabalhar com a sua estrutura própria, investir na sua estrutura e principalmente investir em canais diferentes para você ter boa aquisição. Segunda dica é investir em tráfego pago. Não adianta você imaginar que vai ter resultado rápido sem fazer com que aquela mensagem comece a aparecer para mais pessoas. O que acontece é que sempre que nós trabalhamos com tráfego pago, eu consigo segmentar e principalmente melhorar o meu alcance. E tudo isso faz muita diferença, porque o que eu levaria 6 meses para fazer um trabalho orgânico, para ter retorno, em 1 mês eu já consigo com tráfego pago. E uma coisa que é muito importante, quando eu falo tráfego pago, eu estou falando pago, então você precisa sim ter uma verba interessante. O que eu posso dizer interessante? Pelo menos ali, no mínimo, vai R$30 por dia, que vai dar R$900, R$1.000 no mês. Por que eu falo isso? Porque se você investir pouco, também é uma péssima estratégia, porque você vai trabalhar com pessoas que não têm o poder aquisitivo que você quer, até porque as pessoas que você normalmente busca, que tem um padrão social, ou que é classe A, classe B, classe C, essas pessoas também estão com a atenção delas sendo disputada por outras empresas, e por empresas muito maiores que a sua. Então, quando você não investe corretamente, o que acontece é que você acaba perdendo o leilão. E quando você perde esse leilão, o que acontece é justamente você não aparecer ou atrair pessoas desqualificadas. Porque o Meta ele vai jogar o seu dinheiro para dentro da plataforma e vai gastar mesmo sem dó, ele não tem compromisso com você. Então é por isso que você precisa ser estratégico. Então por isso o saldo também importa, o investimento em ads também importa. Então a dica número 2 é justamente essa, investir em tráfego pago. Terceira dica, trabalhe com o orgânico, tá? Principalmente do Google. Por que eu estou falando trabalhe com o orgânico do Google? Muitos empresários não gostam de aparecer, não gostam de fazer vídeo, não gostam de se mostrar, não gostam de mostrar a sua realidade, o dia a dia, e eu entendo, é normal, é natural, você tem o seu perfil, você tem o seu jeito de trabalhar. Porém, quando nós vamos para o Google, é possível você trabalhar com o Google Meu Negócio, é possível você trabalhar com artigos, e todos esses recursos você pode utilizar para o seu negócio. Então você pode sim criar um blog, colocar o blog no seu site e escrever artigos nele. Pô, Rodrigo, mas quem que lê blog? Cara, tudo que está no Google é através de um site que tem um texto, que tem um artigo, ou seja, é um blog. O site mais acessado do Brasil é o Google, que é cheio de blog. Então assim, tira essa ideia de que ninguém acessa blog. O blog é fundamental, porque é através dessa estrutura de artigos, de texto, que o Google considera você como autoridade ou não. Então, se você tem um bom site, mas não tem autoridade através de textos, ele vai começar a recomendar pessoas que nem são da sua cidade. E aí você vai acabar perdendo o posicionamento justamente por não ter trabalhado essa possibilidade que você tem. Então, além do Google na questão de SEO, né, que são os artigos, o Google Meu Negócio também é um grande aliado do seu negócio, porque através dele você consegue subir organicamente. Então é por isso que você precisa manter atualizado o seu Google Meu Negócio, manter atualizado em questão de avaliações, pede avaliação para os seus clientes. Sempre que um cliente responde ele também, não deixa lá uma mensagem solta, tá? Sempre vai alinhando, colocando informações ali justamente para que o Google perceba que você tem relevância na cidade. E se ele te coloca em um posicionamento bom entre os 3 primeiros, você tem maior chance de conseguir clientes. Então veja só o potencial que o Google orgânico tem para o seu negócio. Só que se você não fizer esse trabalho, algum concorrente seu vai. Então por isso, comece a trabalhar dentro dessa estrutura.
Quarta possibilidade de marketing digital para você é trabalhar com influencers da sua região. Existem cidades que são um pouco maiores, né? Não sei se na sua existe isso, mas pelo menos na minha tem empresas que vão em outros estabelecimentos e dão dicas. Então, por exemplo, eu tenho um restaurante, então abre aquele restaurante, vai uma pessoa, cria um perfil do Instagram e fala assim, novidade em Jundiaí, restaurante, tem comida boa, tal. Aí depois ele vai numa contabilidade. Se você está procurando uma contabilidade de confiança, que tem tantos anos de tradição, o que ele vai fazer ali? Ele vai gerar conteúdo para a audiência dele, que está com curiosidade que fazer na cidade. Enquanto ele coloca ali um marketing sobre determinada empresa, aquelas pessoas que seguem eles vão ver. Então, ou seja, trabalhar com influencer vai fazer com que você apareça para mais pessoas que não estão no seu ciclo de ação. Então, por isso, trabalhar com influencers é excelente para quem presta serviço. Só que não é qualquer tipo de influencer. É você entender qual é o tipo de voz que a sua empresa tem. Então, se você é um empresário que tem um tipo de voz mais sério, menos descontraído, não adianta você pegar uma influencer que tem um monte de pessoa que segue ela porque ela faz loucura, ou que ele faz loucura, faz alguma brincadeira, porque não vai dar certo. O influencer tem que ter o mesmo sentido, ou seja, o público que você está buscando atingir tem que ser o público que ele segue. Então o que você pode fazer? Procurar algum tipo de Instagram da região que tenha ali alguma coisa relacionada a notícias, relacionada a algum tipo de evento, enfim. Procura um perfil que tenha a ver com o que você está oferecendo para o mercado. Porque senão você só vai perder dinheiro. E por último, se você tem um capital alto, se você tem condição de investir, investe em todas as estratégias ao mesmo tempo. Por quê? Porque com a estratégia completa, você vai conseguir tanto trabalhar o lead agora, ou seja, clientes agora, tanto quanto você vai poder trabalhar o seu posicionamento no futuro. A questão é, você precisa ser visto, mas você precisa ser visto da maneira correta, trabalhar da forma certa. Então, se você tiver condições de investir no marketing de uma maneira que seja mais ampla, faça esse investimento, tá? Mas entenda, não é da noite para o dia. Por isso que você precisa trabalhar com empresas sérias, que estejam alinhadas com o que você está buscando e que, principalmente, seja transparente com a forma que é trabalhado. Você precisa entender. Só que para você investir, você precisa saber como que funciona o marketing, como que você vai monitorar um profissional que você não sabe nada do que ele está fazendo. Se ele está fazendo uma campanha, se ele está fazendo alguma estratégia de SEO, se ele está fazendo alguma estratégia de conteúdo, qual que é o foco dele? Para onde ele está indo? Tá? Como eu vou monitorar se eu sair do ponto A, se realmente teve uma mudança? Como que você sabe disso se você não souber absolutamente de nada de marketing? É por isso que você, como empresário, precisa entender, tá? Então, se você vai investir, se você tem condição, investe numa estrutura completa. Respeite o tempo, respeite o prazo, procure uma empresa séria, procure uma empresa que seja realmente comprometida com o resultado da sua empresa, tá? E isso vai fazer total diferença, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você precisar de alguma ajuda, se você precisar de força aí para conseguir ter retorno no investimento do marketing, eu vou deixar o link aqui para você falar com a nossa equipe e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, até mais!